Olá pessoal! Antes de dar início à nossa última aula desse curso online voltado para técnicas de peles morenas e negras, eu quero te indicar 3 cursos que vão alavancar a sua carreira de maquiadora. O primeiro curso é um curso voltado para pessoas que têm pouca ou nenhuma experiência profissional como maquiadora, mas desejam atuar nesse mercado. Nesse curso, eu ensino 8 técnicas de preparação de peles completas e diferentes tipos de óleos. Além disso, este é um curso onde eu vou falar sobre como montar o seu arsenal de maquiagem e a gente vai falar também sobre como formular o seu preço e saber quanto cobrar pelo seu serviço. O segundo curso que eu quero te recomendar é voltado para pessoas que já têm experiência, mas que desejam se qualificar em atendimento com noivas. Nesse curso, eu falo sobre diferentes tipos de técnicas que podem ser utilizadas em cerimônias diurnas, noturnas, cerimônias clássicas ou mais ousadas. E o terceiro e último curso que eu quero te indicar é um curso desenvolvido pelo fotógrafo Marcelo Mascarenhas, especialista em fotografia de beleza. Nesse curso, ele vai te dar dicas preciosas de como fotografar o seu portfólio com uma qualidade super profissional. Ele vai te dar dicas práticas sobre o funcionamento da câmera e tipos de regulagens, desde os modelos mais simples aos mais profissionais, além de dicas preciosas sobre como fotografar com celular. Se você se interessou por algum deles e deseja adquirir e está assistindo o nosso vídeo através do YouTube, basta clicar na descrição que eu vou deixar o link dos 3 cursos para que você tenha acesso e saiba mais informações a respeito. Se você está assistindo o nosso curso através do site da Supersônico, basta clicar na aba Cursos para ter acesso a todas as informações a respeito deles. Olá! Vamos dar início à última aula do nosso curso, que é focado em maquiagens para peles morenas e negras. A pele morena e a pele negra têm mais tendência a ter diferentes tonalidades no rosto, principalmente na região central. Então, aqui costuma ser uma região mais clara, ao redor da boca uma região mais escura e na testa também, na base da testa, na raiz do cabelo, um pouquinho mais escura. No caso da nossa modelo, a gente também percebe a presença de olheiras. E a olheira dela é uma olheira bem mais amarronzada, que também está presente na pálpebra. Então, além de uniformizar a tonalidade toda do rosto, a gente vai camuflar as olheiras. Vamos lá? Então, da mesma forma que a gente inicia todo o processo de maquiagem, a gente vai começar com a limpeza da pele dela. Eu já identifiquei que o tipo de pele que a minha modelo tem é uma pele mista, que também tem a região ao redor dos lábios mais ressecada, que a gente pode até perceber que está um pouquinho mais esbranquiçado. Isso quer dizer que ela está seca nessa região e ela é um pouquinho mais oleosa na zona T. Tá? Então, essa é uma característica de pele mista bem presente na mulher brasileira. Então, eu vou utilizar a água micelar para fazer a limpeza, porque o rosto dela não tem nenhum tipo de produto de maquiagem. Então, ele vai remover somente as impurezas, oleosidade, poluição. E a gente começa aplicando uma pequena quantidade no algodão. E aplicamos em toda a pele dela. Segundo passo é a hidratação. A gente vai utilizar esse produto que ele é bem concentrado para evitar que craquele base nessa região onde ela tem mais ressecamento. Então, a gente vai aplicar em todo o rosto dela, sempre de baixo para cima, principalmente aqui na região das olheiras, que vai ser uma região que a gente vai depositar bastante produto para fazer a camuflagem. Espalha bem até observar que o produto sumiu, que a pele absorveu tudo.
Menos um pouquinho assim do... Como eu observei que a pele dela está precisando de mais hidratação, eu não vou aplicar um primer que é um primer secativo ou matificante. Eu vou utilizar um primer que também é iluminador. Esse primer ele tem também essa tonalidade mais bronzeada, que vai ajudar a uniformizar a pele dela e dar uma tonalidade ainda mais bonita. A gente observa se a pele absorveu bem o hidratante, para depois aplicar o primer. Então, vou utilizar ele principalmente na região central, que é a região que a gente quer mais iluminação. Ele também tem um fundo mais dourado, que casa bem com peles de tonalidade quente. Tanto peles que têm fundo amarelado, quanto peles que têm o fundo rosado. Esse tipo de primer é ideal para pessoas que têm a pele mais morenas, peles negras, porque ele vai realmente dar uma coloração. Pessoas que têm a pele muito clarinha, pode criar um efeito que não é tão legal. Vou dar um pouquinho de batidinhas com uma esponjinha seca, só para ficar mais uniforme o produto na pele dela. Pronto. Agora a gente vai iniciar a camuflagem. Então, como eu já disse anteriormente, a gente vai escolher um corretivo mais alaranjado para pessoas que têm a pele mais escura e fundo quente. Eu vou fazer a camuflagem de olheiras e das regiões que estão um pouco mais escuras no rosto dela. Então, comece com um pincelzinho de corretivo, depositando o produto nessa região dos olhos. Sempre dando batidinhas. Aí o produto ele fixa melhor e dá uma maior cobertura. Região do buço. Um pouquinho sobre esse pra cá. Pra cima.
Procuro iluminar bem esses cantinhos da boca, pois são regiões que costumam escurecer, principalmente quando a gente faz foto. Agora eu vou utilizar a mesma esponjinha, dando batidinha só para tirar o excesso de produto, deixar um pouco mais uniforme, para facilitar na hora de misturar com a base. Depois de camuflar, eu vou fazer o teste para escolher o tom de base que eu vou utilizar na pele dela. Então, já selecionei 2 tons, próximo à tonalidade que eu acho que é ideal para ela. E a gente vai fazer aquele teste na lateral do rosto. Então, a gente aplica dando batidinhas. Essa é uma base também com fundo amarelado. Uma base que a gente observa que ela quase some na tonalidade de pele dela. Vou testar mais um tom, para ver qual vai adaptar melhor. Então, a gente tem um tom um pouquinho mais avermelhado e um tom um pouco mais amarelado. Eu vou escolher trabalhar com esse tom aqui mais escuro, levando em consideração que a base, quando ela seca, ela oxida um pouco, então a gente não vai correr o risco de deixar o rosto dela mais claro. Só retirar o excesso do produto para fazer a aplicação. Então, a gente vai começar a aplicação da mesma forma que a gente faz as outras peles. Sempre escolhendo uma região para depositar primeiro e depois vir com a esponjinha para dar o acabamento. Eu vou começar na lateral aqui do rosto dela, dando batidinhas. A gente mistura o tom da base com o corretivo para ficar mais camuflada ainda a região da olheira. Vou camuflar também a tonalidade de boca dela. Agora a gente vai utilizar a esponjinha para retirar o excesso de produto e dar um melhor acabamento. Lembrando de dar batidinhas bem leves e evitar de bater várias vezes no mesmo lugar. Próximo da região do cabelo, a gente começa a dar leves arrastadas, só para o produto não ficar com tanta intensidade. A gente mantém a mesma aplicação do outro lado, misturando com corretivo.
Lembrando sempre de tomar bastante cuidado com os acabamentos, como as laterais do nariz, próximo à orelha, pescoço, para evitar que o produto manche. Um pouquinho mais, Bruno. Então, sempre nessa escolha de base, a gente vai preferir tons mais quentes para peles mais quentes. E quando a gente tiver uma pele mais fria, com fundo mais azulado, a gente vai utilizar uma mistura de cores. Então, uma base fria com um pouquinho de tonalidades quentes, que pode ser um amarelado ou um avermelhado, para evitar aquele aspecto cinza que a pele pode ter. A gente finaliza na testa, tomando sempre aquele cuidado de não manchar o cabelo do cliente. A gente aplica um pouquinho abaixo do pelo, sobrancelha também com o pincel mais inclinadinho para não colorir os pelos. E sempre dando batidinha. Agora eu vou pegar um pouco desse mesmo tom de base, com o pincel do Fiber, e a gente vai descer para o pescoço dela. E a gente já vai aplicando e vai espalhando para fazer o acabamento. Só para evitar que fique alguma marca da base no final do rosto entre o pescoço e o colo. Aproveito e passo esse tipo de pincel do Fiber, que ele dá o efeito de polimento na pele, para retirar também excesso de produto e dar um acabamento mais bonito.
Agora eu vou utilizar um corretivo cremoso para fazer a iluminação no rosto dela. Então, a gente vai fazer aquela iluminação para contrastar com os pontos escuros e criar um realce para algumas áreas do rosto dela. Molhei o meu pincel com um pouquinho de base, só para ficar mais fácil de espalhar o produto, já que ele é bem denso. A gente vai fazer o primeiro triângulo abaixo dos olhos. Até a altura da boca. A gente preenche todo esse triângulo com o produto. Esse corretivo que eu escolhi, ele também tem esse fundo um pouco mais alaranjado. Além da região dos olhos, eu vou iluminar o centro do nariz. Subo um pouquinho para o início da testa dela, porque a testa dela tem um tamanho bom. Não preciso aumentar nem diminuir. Então, só passo um pouquinho no centro. Arco do Cupido, para realçar o desenho dos lábios. Canto externo dos lábios, para evitar esse sombreado depois, na hora das fotos, principalmente. Queixo, nessa parte mais funda. E na lateral do rosto dela. Um pouquinho assim. Entre o ossinho e o espaço que a gente vai fazer o contorno logo assim. Agora, como a base 3 tons mais escuro que a tonalidade de pele dela, a gente vai fazer os contornos escuros. Vou pingar uma gotinha do produto. E aí a gente vai fazer aquele contorno que começa da base da orelha em direção à boca. Uma leve afinada no nariz dela. A gente vem com o produto reto, tá? Na base do nariz. Quando chega na abinha do nariz, é que a gente desce com um pouco mais do produto. Vou passar embaixo também para dar uma empinada. Agora eu vou utilizar um blush cremoso só para fazer a junção entre o contorno e o iluminador abaixo dos olhos. Agora com o pincel
Chanfrado bem macinho, a gente vai fazer a junção entre o claro e o escuro. Sempre começando pelo claro, levando ele para dentro do escuro. Bem pra cima. Bem pra cima. Agora eu vou espalhar o mais escuro para cima do mais claro. Então, primeiro o blush, a gente esfuma ele para cima do iluminador e depois o escuro para cima do blush. Até ele ficar bem esfumado e perder todas as linhas. Um pouquinho já. O primeiro blush para cima do iluminador. Depois o mais escuro para cima do blush. A gente limpa um pouquinho o pincel para voltar nessas regiões que a gente ainda não esfumou, que estão claras. Isso, acho que é diferente. Agora eu vou aplicar nela um blush mais com os tons de dourado também, para ornar bem com a pele dela. A gente aplica o blush acima do contorno e em cima daquele blush em creme para reforçar a cor. Agora eu vou utilizar o pó translúcido amarelado, aquele banana que eu já falei para vocês, para selar as regiões em que a gente iluminou com corretivo. Primeiro a gente retira o excesso de produto que acumula nessa área, uma esponjinha, e com outra esponjinha limpa, eu vou aplicar o pó. Pode colocar uma quantidade bem generosa, para evitar que depois que a gente termine os olhos e fizer a parte de baixo, escorra qualquer tipo de produto.
Essa região do busto que a gente também iluminou com corretivo. Vou dando batidinhas. Assim. A gente sela aqui porque com o pó a gente evita que o corretivo acumule nas linhas à medida que a cliente abra e fecha os olhos. E sempre o pó mais amarelado, que também é o mesmo fundo de pele da cliente, mas a gente pode utilizar em todas as peles negras e morenas, para a gente evitar aquele efeito acinzentado nas fotos. Lá o centro da testa também. Só onde eu apliquei o corretivo. Um pouquinho na base do nariz. Agora eu vou utilizar um iluminador com brilho, também com um fundo mais amarelado, para aplicar nas mesmas regiões que a gente aplicou o corretivo. Lembrando que o iluminador nunca deve vir até o final dos olhos, só até a metade. Então, só até a metade dos olhos dela. A gente aplica dando batidinha e depois dá uma leve varrida para ele misturar com os outros produtos. Arco do cupido para realçar o desenho. Embaixo dos lábios. Agora a gente vai iniciar a parte dos olhos e eu vou começar pela sobrancelha. Então, como em todas as maquiagens, a gente sempre leva em consideração a tonalidade do pelo da cliente, a tonalidade da pele e a tonalidade do cabelo. Então, eu vou escolher para ela a sombra Expresso da MAC, que é um marrom mais escurinho e que vai ajudar a dar mais força para o desenho do pelo dela. Para fixar mais o produto na sobrancelha dela, eu vou borrifar um pouquinho da Charge Walder. Isso vai fazer com que ela fique com um aspecto mais pastoso. Então, a gente vai começar fazendo um traço na base do pelo dela. Ela tem bastante falhinha aqui nesse início. E aí eu vou puxar e desenhar como se a gente estivesse desenhando pelinhos para a sobrancelha dela. Vai ficar bem leve, bem natural.
seguindo o desenho que ela já tem. Agora a gente continua por baixo do pelo até o final da sobrancelha. E sempre preenchendo, trazendo o pincel para cima. Para que ele siga a mesma posição do nascimento do fio da cliente. Agora eu venho por cima, não do inicinho, um pouquinho afastado dessa parte inicial. E vou dar um pouco mais de ângulo para a sobrancelha dela. Pincel de pentear, a gente acaba de organizar os pelos. Mesma coisa do outro lado. Lembrando que todas as pessoas têm um lado diferente do outro. Então, o nosso papel com a maquiagem é tentar igualar ao máximo que a gente conseguir para evitar que ela fique tão diferente. Então, sempre com a pontinha do pincel voltada para baixo e fazendo o movimento para cima. Eu venho com ela aqui mais em cima para arquear. Tomando cuidado, porque esse lado ela já tem ela bem mais arqueada do que o lado de cá. A gente penteia. Para dar mais acabamento, eu vou utilizar uma máscara de sobrancelha que tem uma tonalidade marrom escura, para ajudar a fazer com que os fios fiquem bem no lugar. Então, só dando uma leve penteada no pelinho. Ela dá uma quebrada no tom, evita que fique muito escuro e muito artificial.
Agora eu vou utilizar aquele mesmo corretivo que a gente usou para fazer as iluminações em triângulo abaixo dos olhos e vou passar na pálpebra dela. Ele vai servir como fixador das sombras e vai neutralizar a tonalidade mais escura que ela tem na pálpebra móvel. Ele também vai ajudar a esconder qualquer pelinho que esteja fora do desenho da sobrancelha. Primeiro a gente passa bem rente ao pelo da sobrancelha, depois a gente desce espalhando na pálpebra. Ela fique toda uniforme. A gente procura aplicar bastante produto para uniformizar a cor. Para evitar que o tom de pele dela influencie no tom que eu vou escolher para as minhas sombras. Com aquela mesma esponjinha, eu vou tirar o excesso de produto aqui da pálpebra, para evitar de acumular. Dando leves batidinhas. E nas duas extremidades dos olhos, no canto interno e no canto externo, eu vou utilizar o pó banana para dar uma selada, para uniformizar já com todos os produtos que a gente utilizou na pele. Só nas extremidades. Então, diferente das outras propostas que a gente apresentou no curso, em que eu utilizei sombras quentes para as peles quentes, nessa maquiagem eu vou dar uma opção de uma sombra em cor fria para uma pele quente. Vocês vão ver que ela vai criar mais realce, mais contraste para essa pele e vai ficar uma proposta diferenciada.
Então, eu vou utilizar esse tom esverdeado com um pouquinho da Charger Walder, para ela ter mais potencialização na cor e no brilho. Então, borrifo uma gotinha e inicio a aplicação no canto interno do olho, dando batidinhas. Então, sempre dando batidinha para o produto fixar bem na pálpebra. Até o centro do olho. Segundo passo vai ser utilizar sombras para marcar o côncavo. Então, a primeira aplicação vai ser feita em tonalidades de marrom, marrom mais escuro, e eu vou aplicar em todo o côncavo dela. Eu começo da parte externa do olho, dando batidinhas e fazendo movimento de vai e volta, marcando o côncavo. Pegar um pouco mais de produto para marcar e trazendo de fora para dentro. Repito a aplicação do outro lado da mesma forma. Então, primeiro batidinha para o produto fixar, depois eu trago ele para dentro do olho. Marcando bem. Um pouquinho mais do mesmo tom. Com esse tom de marrom um pouco mais escuro do que o primeiro que eu utilizei, eu vou marcar abaixo do côncavo. Então, aplico abaixo do côncavo, dando batidinhas.
Encontro ele aqui no meio com o nosso tom de verde. Bem de leve, esfumando, só para criar um degradê. Aqui abaixo do côncavo, dando batidinhas, para que ele encontre o nosso tom de verde. Agora eu volto com o pincel sem nada, sem nenhum tipo de produto, só para dar uma esfumada nas bordas desses dois tons que a gente aplicou, para ficar sem marcação nenhuma. Para iluminar abaixo da sobrancelha dela, eu vou usar esse pigmento Vanilla da MAC, que tem um tom levemente dourado, só para dar um brilho nessa região. Então, vou aplicar do ponto alto da sobrancelha dela para fora, dando batidinha para ele fixar bem. Com um pincelzinho de esfumar, quase limpo, a gente só dá uma varrida e tirar o excesso de produto. Agora eu vou fazer o acabamento com delineado. Então, vou usar um delineador em gel para fazer esse traço, que eu quero um delineado bem gráfico. Eu pego um pouquinho de produto, coloco no dorso da minha mão, para evitar de ficar abrindo e fechando o potinho. Então, eu vou começar pelo traço do delineado. Deixa eu relaxar. Então, eu começo esse traço da base do olho dela. Então, eu faço uma linha que eu chamo de linha guia. E a partir dessa linha, eu venho engrossando o traço. Para deixar ele gateado. Quando eu chego com o traço próximo ao final dos cílios dela, eu vou fazer um trabalho com um pincel de esfumar e uma sombrinha preta.
Então, eu vou dar uma leve esfumada nesse delineado. E vou escurecer o finalzinho do olho dela. Vai dar a impressão de que o delineado e a sombra se uniram. Deposito dando batidinha. Depois com o pincel de esfumar, eu esfumo essa área. Volto com o meu pincel de delinear e termino a parte interna do olho. Fazendo um traço um pouco mais fino. Completo com um pouco da sombra, só dando batidinha. Para selar esse delineado. Agora a gente vai equilibrar um lado com o outro, então comece fazendo uma linha guia, novamente. Sempre observando o que eu fiz no outro lado, para o ângulo ficar igual. Agora a gente vem completando essa linha guia. Dando o corpo do nosso delineado.
sempre com o pincel mais inclinado para facilitar o desenho. Nesse ponto a gente vai aplicar a sombra preta. Batidinhas. Depois, em seguida, a gente termina o traço do delineado do início do olho, fazendo agora o traço de dentro para fora. Fecha um pouquinho. E volto com um pouquinho do preto só para completar. A parte interna do olho dela, eu vou realçar esse tom de verde com glitter. Ele vai dar uma leve iluminada nessa região dos olhos. Um pouquinho. Então, eu vou aplicando por cima, dando leves batidinhas. Deixa esse brilho mais concentrado nessa parte interna do olho. Agora eu vou colar os cílios nela. Eu escolhi uns cílios com bastante volume, porque esse olho é um olho nada discreto.
Eu vou só medir para ver se a gente vai precisar de cortar. Vou cortar só um pouquinho na beirada. Os olhos da modelo já são grandes, então esse é um cílios que vai casar bem, tanto com a técnica, quanto com o tipo dos olhos dela. A gente centraliza os cílios bem rente aos olhos. Fixa o centro primeiro, em seguida as bordas. Com a parte de trás da minha pinça, eu dou uma leve pressionada para que os cílios fiquem bem rente à pele. Nesse momento é importante que a sua cliente fique com o olho fechado até a cola secar por completo. À medida que a cola vai secando, ela vai ficando transparente. Nesse momento, você já pode fazer os acabamentos, tanto com o delineador líquido, quanto com a máscara. Agora eu vou utilizar um delineador líquido para fazer os acabamentos. Primeiro eu vou reforçar o meu delineado. E vou passar agora ele por cima da colinha, para evitar que ela fique aparecendo. Antes de secar, eu dou mais uma seladinha nesse delineado com a sombrinha preta. Mesma coisa do outro lado agora. Então, eu reforço o pretinho do delineado. Depois selo. Depois tampo a colinha dos cílios com esse produto. Logo em seguida, eu selo mais um pouquinho do delineador com a sombrinha preta. Agora a gente vai abrir o olho, lembrando de sempre puxar para desgrudar qualquer parte que estiver colada. Agora a gente vai passar a máscara de cílios para juntar os cílios postiço com os cílios da modelo. Já tem um pouquinho. A gente pega bem na base dos cílios dela.
O dedinho é para apoiar, para evitar de sujar a sombra. Agora eu vou fazer o acabamento embaixo dos olhos dela. A gente limpa aqui tudo que caiu, para evitar de sujar. Vou pegar aquele tom de verde que eu utilizei na pálpebra. Vou continuar dando um acabamento na parte de baixo. Olha bem pra cima. Nessa parte interna do olho dela. A gente dá uma leve esfumada. Até o centro. Um pouquinho mais pra cima. Vou pegar aquele glitter também que eu usei em cima. E depositar nessa parte interna. Agora com o lápis preto de olhos, vou fazer o acabamento da parte interna e esfumar um pouquinho no lado de fora, rente aos cílios dela. Vou dar uma molhadinha nesse lápis e um pouquinho de delineador, só para facilitar o deslize. Assim. Então, eu já vou passando por dentro e por fora, bem rente aos cílios. Assim. Assim, um pouquinho mais. Com a sombra preta no pincel chanfrado, eu vou esfumar e selar essa parte de baixo. Olha bem pra cima. Com cotonete a gente pode tirar o excesso de produto e deixar mais esfumadinho. Vassourinha para tirar
tudo que caiu nessa região. Eu vou voltar com o corretivo só para iluminar um pouquinho mais essa área. Quando a gente trabalha com cores coloridas, o risco delas caírem e manchar ou deixar essa parte mais escura é maior. Então, quando isso acontece, o ideal é voltar com um pouco de corretivo para ter essa região mais iluminada novamente. Lembrando que a pele ela só vai aceitar essas camadas de mais produto se ela estiver bem hidratada. Assim. Volto com um pozinho para finalizar. Vou finalizar essa make com esse batom, que é uma tonalidade mais marrom. Então, a gente vai escurecer um pouquinho mais a boca dela, em relação às outras bocas que a gente já fez. Então, coloco o pincel na minha paletinha. E eu vou aplicar ele com o pincel de boca para facilitar o desenho ficar mais bonito também. Eu vou seguir o desenho que ela já tem. Já tem uma boca bem carnudinha, então não tem necessidade da gente aumentar.
Vou iluminar o centro da boca dela com um batom que tem um pouquinho de brilho. Então, só nessa região central. E assim a gente finaliza a nossa última aula desse curso online, voltado para técnicas de peles morenas e negras. Espero ter esclarecido a dúvida de vocês e te aguardo no próximo curso.